Olá, sou a professora Bianca Câmpora e hoje nós vamos trabalhar com as orientações do edital número 1 da Lei Paulo Gustavo. O objeto desse edital é a seleção de projetos culturais na área audiovisual. E esses projetos, eles precisam atender ao inciso 1, lá do artigo 6 da Lei Complementar 195/2022, que dá um apoio às produções audiovisuais. Quem é que pode se inscrever nesse edital? As inscrições desse edital, elas são gratuitas e só é permitido uma inscrição por proponente, que é o agente cultural. Então, quais são os requisitos? Residir em Campos do Goytacazes, ser maior de 18 anos, ter atuação prévia em cultura, tá? E a gente tem algumas modalidades na qual você pode se inscrever. A gente tem a modalidade pessoa física, você com seu CPF, microempreendedor individual, que seria o MEI, a pessoa jurídica com fins lucrativos lá, limitada, né, com CNPJ, empresa de pequeno porte, grande porte, ou pessoa jurídica também sem fins lucrativos, como associações, fundações, cooperativas, ONGs. E, além disso, nós temos a modalidade de coletivo, de coletivo ou grupo, tá? E esse aí não precisa ter CNPJ e pode ser representado por uma pessoa física. A gente tem uma parte do edital que fala das cotas e das ações afirmativas. Se você faz parte e se autodeclara como cotista, né, dentro desse processo de ações afirmativas, você vai preencher o anexo 7 desse edital, tá? 20% das vagas, elas são reservadas neste edital para pessoas negras, pretas e pardas, e também 10% dessas vagas para pessoas indígenas. E aí você precisa preencher essa autodeclaração étnico-racial, tá? Também há uma pontuação diferenciada para os proponentes com identidade de gênero, de mulher cis ou transgêneros. Também para proponentes com deficiência e que pertençam a grupos e povos de comunidades tradicionais, como quilombolas, remanescentes de quilombo, assentamento de reforma agrária, acampamentos de sem terra ou sem teto, ciganos, ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiras, povos do terreiro, ciganos, indígenas ou negros, né? Pretos e pardos. E agora a gente vai tratar de quais categorias de fomento nós temos. Nós temos nesse edital, número 1, nós temos 3 categorias de fomento: videoclipe, obra audiovisual de minutagem média e obra audiovisual de minutagem curta. Tá? Então, se o seu projeto ele se encaixa numa dessas 3 categorias, aí sim você vai se inscrever aí nesse edital número 1. Como é que você vai se inscrever? Você vai entrar lá no site do Mapa Cultural Campista, tá? www.ttp, mapasculturais.campus.rj.gov.br, e aí vai aparecer para você entrar, e aí você vai entrar se você já possui uma conta no Mapa Cultural, tá? De campus. E aí você precisa já ter o seu login e a sua senha. Não tenho, nunca fiz. O que você vai fazer? Você vai, então, criar uma conta, tá? Então, quando você clicar aqui em criar uma conta, vai aparecer para você colocar o seu nome, o seu e-mail, o CPF e criar uma senha. Depois vai pedir para você confirmar essa senha e aí você precisa clicar aqui nesse quadradinho, aceito a política de privacidade nos termos de condições de uso dos mapas culturais, tá? E aí você vai criar a sua conta. Uma vez a conta criada, aí depois você só vai entrar normalmente colocando lá o seu login, que geralmente é o seu e-mail, e a sua senha que você criou, tá? Uma coisa importante também da gente falar é que quando você entra no mapa, em cada edital, né, você vai ali em oportunidades, tem aqui todos os anexos
e todas as portarias, erratas de cada edital. Então, no edital de produção audiovisual, que é esse edital número 1, que nós estamos tratando hoje, nós temos aqui alguns documentos, né, que são importantes, você também está ali, está lendo, está atento, e temos no primeiro dele anexos editáveis, tá? Porque nós vamos falar aqui de vários anexos, ali você vai encontrar esses anexos já no modelo editável, só para você digitar seu nome, seus dados, né, ou os dados da sua empresa, tá? E aí, quando você entrar, você vai fez o seu cadastro, entrou, você vai então fazer o seu formulário de inscrição. Então, é muito importante que nesse formulário de inscrição você já tenha ali alguma ideia do que você deseja inscrever, qual é o projeto, como que esse projeto se desenvolveria. Então, é interessante que você dê uma olhada no anexo 2 desse edital, tá? Porque aí ali ele vai ter toda essa ficha lá já com todos os dados que você precisa preencher. Então, aí você vai juntando ali a documentação, muitas vezes você não sabe seu CPF de cabeça, ou o CNPJ da empresa, data de nascimento ou da fundação, e aí você vai ali juntando essa documentação para você ir preenchendo, tá? Cada campo desse, ok? Esse anexo 2, não adianta você preencher o anexo 2 e enviar, porque o sistema não aceita, tá? Então, você vai precisar entrar no site dos mapas culturais, campistas, e simplesmente vir nesse formulário de inscrição, tá? Você vai clicar no anexo no edital que você quer e você vai ter lá formulário de inscrição. Aí você vai se inscrever e já vai abrir isso daqui para você ir preenchendo dentro do próprio site. Foi colocado lá no anexo 2 do edital para que você tenha uma ideia do que você precisa preencher quando você chegar lá dentro do site, tá? E aí nós temos o plano de trabalho. O plano de trabalho, ele é a descrição do seu projeto. Então, ele contém a descrição, o cronograma de execução, a estimativa dos custos. E ele vai ser anexado, esse plano de trabalho, ao termo de referência, caso você seja contemplado no edital, tá? Quando você entra lá no site, lá no site dos mapas culturais, e você vê aqui, ó, leia as regras e valores do edital e participe, você pode baixar o regulamento e você pode baixar também os anexos para sua edição aqui no link. Então, já tem na própria página de cada edital, você tem que clicar em cima do edital e já tem ali, além lá no canto superior, né, direito da tela, temos lá também em rosa aqueles editais, portarias, erratas e também os anexos editais, tá? Então, é que você acha tudo que você precisa, ok? Além do plano de trabalho, você vai precisar, para fazer a inscrição, de alguns documentos importantes. Você já começa a separar isso antecipadamente, tá? Então, você precisa dos seus documentos pessoais, se você for pessoa física, né? Então, CPF, RG. Se for pessoa jurídica, você precisa aí ter CPF, RG do sócio titular, né? Do CNPJ e também o cartão do CNPJ, tá? Também precisa de comprovante de residência para ambos os casos, tá? Qualquer modalidade de inscrição. E também pode ser por contas, né, no seu nome, né, na sua residência, ou no nome do seu cônjuge, companheiro, etc, tá? E aí você pode ir lá também ter uma declaração que afirme que você reside no mesmo local. Essa declaração é a declaração número 9, que está lá no anexo número 9, tá? Você também vai precisar do comprovante de localização da sede, se for empresa com CNPJ. Então, por meio de apresentação de contas relativas, então, à sede desta empresa. Declaração de representação de grupo ou coletivo, que já se encontra lá no anexo 6 desse edital, se o proponente for pessoa física e represente aí um grupo de coletivo
ou um grupo de coletivo, um grupo ou um coletivo cultural. Além disso, você vai precisar de declarações relacionadas ao item 5, que são as cotas e ações afirmativas. Então, quando a gente tem lá as cotas e ações afirmativas, você vai precisar preencher uma autodeclaração que está lá no anexo 7, de acordo com aquilo que você se identifica, tá? Outros documentos que também você pode juntar são aqueles que você julgar necessário para auxiliar na avaliação aí do mérito do seu projeto cultural, tá? Quanto ao portfólio, né? Nós precisamos também apresentar um portfólio e esse portfólio, ele deve apresentar o trabalho do proponente. Ou seja, se você for uma empresa, né, está representando uma empresa, um CNPJ, o portfólio ele deve constar a experiência da instituição e não da pessoa física que vai representar aí a empresa. E também, se for um proponente, se o proponente for um coletivo, né, vai ser da mesma forma. Se o proponente for uma pessoa física, vamos supor aí você enquanto proponente é uma pessoa física ou MEI, o portfólio vai constar a sua experiência, tá? A experiência desse indivíduo. Então, o proponente é quem? É o responsável pelo envio desses documentos e pela qualidade visual. Então, no portfólio, a gente precisa ter uma qualidade visual do conteúdo e dos arquivos e das informações do seu projeto. Então, tudo que você já fez ao longo da sua vida, ou a empresa já fez, vão estar ali constando em formato de imagens, com legenda, com a data, o horário, o ano, né? E tudo direitinho aí em relação a aquela documentação para que você consiga pontuar aí no seu portfólio, tá? Quanto mais experiência tiver, melhor, né? A gente tem uma planilha orçamentária, tá, dos projetos. Essa planilha orçamentária, ela está dentro do plano de trabalho que consta lá no anexo 8 e contém aí essa estimativa de custos, tá? E aí, nessa estimativa de custos, é interessante que você saiba algumas coisas. Primeiro que você não pode usar, né, quando a gente fala é vedado o uso, é que você não pode usar o recurso que você vai receber, caso você seja contemplado, para despesas de investimento, como aquisição, instalação de equipamento, bens permanentes, construção, obras, entre outros. Porém, é permitido, sim, o uso para despesas de custeio, incluindo, então, aquisição de materiais de consumo, contratos de prestação de serviço, aluguel de equipamentos, isso sim é permitido. Também há uma possibilidade aí, né, de caso exista valores divergentes da prática de mercado convencional, excepcionalmente, né, no momento aí de implantação, pode-se considerar essas variáveis territoriais, geográficas e de situações específicas aí das comunidades dos povos indígenas, ribeirinhos, atingidos aí por barragens, comunidades quilombolas e tradicionais, tá? Os itens dessa planilha orçamentária, eles podem ser glossados pela comissão de seleção. Então, total ou parcialmente. Então, é interessante que você coloque preços que estejam compatíveis com os preços praticados no mercado, porque se não estiverem compatíveis e forem considerados incoerentes, isso pode aí estar em desconformidade com o projeto apresentado. Então, é interessante que você faça uma pesquisa antes de preço, né, para que você veja aí quais são os preços praticados no mercado. Nós temos também a questão da acessibilidade, né? Então, a acessibilidade, ela é um norteador do projeto. Então, você vai precisar colocar medidas ali, cumprir medidas, incluir medidas para facilitar as pessoas com diferentes necessidades. Então, recursos de acessibilidade para mobilidade reduzida, recursos para pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual, entenderem o conteúdo, né, desses produtos culturais gerados pelo projeto, e também pode-se pensar na contratação de colaboradores treinados para ajudar visitantes e usuários
com diferentes deficiências. Então, isso pode ser um diferencial do seu projeto, se isso estiver previsto dentro do seu planejamento, do seu plano de trabalho. É obrigatório, tá, que os projetos tenham medidas de acessibilidade e pelo menos 10% do valor total do projeto deve ser destinada para essa finalidade, tanto a acessibilidade arquitetônica, quanto a acessibilidade atitudinal e comunicacional, tá? Pode, claro, haver algumas exceções para a obrigação desses 10%, se o projeto já incluir integralmente medidas de acessibilidade adequadas, tá? E em projetos de produção audiovisual, as medidas de acessibilidade serão consideradas e cumpridas se a produção também incluir legendagem com descrição de áudio e audiodescrição em libras, tá? Isso é bem interessante aí, se isso estiver no seu projeto. Também é previsto que o proponente ele já trabalhe com uma contrapartida. Então, o que é a contrapartida? Né? É uma contrapartida social que você vai pactuar com a administração pública e que inclui obrigatoriamente realização de exibições gratuitas desses conteúdos selecionados, assegurando, sim, assim, acessibilidade de grupos com restrições, direcionamento à rede municipal de ensino, tá? Então, você pode fazer exibições gratuitas em escolas e em outros locais também, mas na rede municipal de ensino é muito importante. As contrapartidas, elas devem sim ser informadas lá no plano de trabalho e executadas até 1 ano a contar da data do recebimento do recurso. Dentre essas contrapartidas pactuadas com a administração pública, também deve incluir o registro do contemplado na Agência Nacional de Cinema, Ancine, como agente produtor desse material audiovisual, e o direito de exibição das obras audiovisuais produzidas aí pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. As ações referentes às contrapartidas não devem constar na planilha orçamentária do projeto submetido nesse edital, tá? Então, é importante que você já preveja essa planilha orçamentária sem prever essa contrapartida financeiramente, tá? Então, isso tem que estar aí no bojo do seu projeto, ok? Nas etapas do edital, nós temos algumas situações que podem se tornar, né, aí um fator de desclassificação. Não preencher a ficha corretamente, né? A ficha de inscrição corretamente, ela deve ser preenchida corretamente. Já falei lá no início do vídeo que essa ficha de inscrição, ela vai ser colocada e preenchida aonde? Lá no site do Mapas Culturais, né? Então, você vai clicar no edital que você quer, aqui nesse caso nós estamos falando do edital 1, vai clicar em cima do edital 1 e vai até lá, preencher a ficha de inscrição, ou fazer a ficha de inscrição. E aí você vai lá preencher e fazer a sua inscrição, tá? Mas precisa estar com os dados todos direitinho, tudo correto, e também os anexos obrigatórios, tá? Somente também serão convocados à etapa de habilitação final os proponentes selecionados dentro do número de vagas. E somente caso seja inabilitado é que o próximo proponente da lista de espera será convocado, tá? A gente tem a análise do mérito cultural dos projetos e tem algumas situações que você precisa ficar atento, né? Tem impedimentos da participação aí pelos membros da equipe técnica contratada. Então, se o membro da equipe técnica, por exemplo, tiver interesse na matéria, já tiver participado como colaborador na elaboração do projeto ou participado da instituição proponente nos últimos 2 anos, e se ele estiver pleiteando judicialmente, tiver com ação judicial ou administrativa contra o proponente. Aí, neste caso, nessas 3 situações, ele não vai poder participar da apreciação dos projetos, tá? O recurso, no máximo 3 dias é o prazo a contar da publicação do resultado. Então, após o prazo, não serão avaliados, tá? Então, se você submeter lá no 4º dia, o seu projeto não vai ser avaliado.
E os candidatos selecionados em mais de um edital, né? Você pode se inscrever em quantos você quiser, quantos editais você quiser, mas ele vai ser convocado apenas naquele em que obtiverem maior pontuação de suas propostas. Aí, depois que o seu projeto for aprovado dentro do número de vagas, você tem aí um prazo de 5 dias para apresentar alguns documentos. Para a pessoa física, a gente tem alguns documentos específicos, como a certidão negativa, na verdade, é um combo de certidões negativas, né? Relativas a créditos tributários federais e dívida ativa da União, créditos tributários estaduais e municipais, que podem ser expedidos pela Secretaria Municipal de Fazenda, a certidão negativa de débitos trabalhistas, que pode ser emitida lá no site do Tribunal Superior do Trabalho, e comprovante de residência, tá? Então, isso daí são os para pessoa física. E para pessoa jurídica? Você vai precisar apresentar o CNPJ emitido no site da Secretaria de Receita Federal do Brasil, os atos constitutivos, né, como o contrato social, no caso de pessoas jurídicas, com fins lucrativos, e o estatuto, no caso de organizações da sociedade civil, tá? Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, e certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União. Também vão ser necessários certidões negativas de débitos estaduais, municipais, como também no do pessoa física, né? E o certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, além daquela negativa dos débitos trabalhistas. E aí, você entregou lá, né? Você vai precisar, além de entregar essas documentações, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, caso você esteja em débito com o Estado, com o município ou com a União, não será possível o recebimento dos recursos de que trata esse edital 1. Então, os candidatos que estão, né, nessa situação devem regularizar os seus débitos antes de fazer a inscrição, né, de submeter a sua inscrição. E se você for um candidato habilitado, você vai precisar abrir uma conta bancária específica para fins de recebimento e movimentação destes recursos provenientes aí do edital 1, tá? E aí, depois disso, você abriu a conta, você vai ser chamado para assinatura do termo de execução cultural de recebimento de recursos. Vai ter aí uma convocação para assinar esse termo de execução cultural de forma presencial ou eletrônica. Esse recebimento dos recursos, após a assinatura do termo, vai ser lá acreditado, né? Numa conta bancária específica lá que você abriu, somente para esse recurso, e a não assinatura desse termo no período previsto da publicação, né, da convocatória, pode acarretar aí na perda desse apoio financeiro e o suplente pode ser convocado para assumir sua vaga, tá? Então é importante ficar atento aí a todos os prazos. A gente tem também uma obrigatoriedade com relação às logomarcas na divulgação dos projetos, né? Então, os produtos artísticos culturais e as peças de divulgação dos projetos devem exibir as marcas do governo federal, de acordo com o Ministério da Cultura, do FUNcultura, da FCJOL e da Prefeitura Municipal de Campos, conforme a orientação aí futura que vocês irão receber do FUNcultura, tá? E o material de divulgação desses projetos deve ter um caráter educativo, informativo e de orientação social, mas não pode caracterizar uma promoção social com nomes, símbolos ou imagens da pessoa ou da empresa para essa questão da promoção social, tá? Então é muito importante também ficar atento a isso. E a gente vai precisar ressaltar aí a importância do monitoramento e da avaliação desses resultados. Porque você, enquanto agente cultural, deve prestar contas por meio da apresentação de um relatório final de execução do objeto.
Esse relatório ele se encontra lá no anexo 5 desse edital, e esse documento ele deve ser apresentado até 40 dias a contar do fim da vigência do termo de execução cultural. E aí, nas disposições finais desse edital, nós temos algumas situações em que a gente precisa se atentar. Primeiro, você, enquanto agente cultural ou proponente, né, você vai precisar ir acompanhar todas as etapas, observar os prazos, e isso é de inteira responsabilidade, né, do proponente. Eventuais irregularidades, como, por exemplo, nos requisitos de participação, podem acarretar em desclassificação, tá? Por uma vez também, a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima não se responsabiliza pelas licenças, autorizações necessárias para a realização das atividades previstas nos projetos premiados. E o contemplado deve, se você for contemplado com o seu projeto, você deve ficar muito atento se há menores de idade participando do seu projeto e se, na ocasião, né, do seu projeto estar em vigor, se você está respeitando a legislação que está lá atual no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Vocês podem se candidatar a todos os editais referentes à Lei Paulo Gustavo, em Campos Goytacazes, mas só poderão ser contemplados em, no máximo, 2 editais, sendo eles de diferentes segmentos culturais, tá? Quem é MEI ou quem é CNPJ também deve se atentar ao faturamento anual, né? Tem um teto desse faturamento anual e você você é responsável, né, para manifestar a desistência na participação de um edital, caso você não deseje ultrapassar esse teto. Então, é muito importante que você faça aí as contas antes de você se inscrever neste edital.